Eu sou um médico, cirurgião pediátrico, que passou a vida inteira ajudando pessoas. Eu nasci aqui, Florianópolis. Nasci na rua Hermann Blumenau, em casa, numa casa, com parteira. Minha mãe, Zilda Rila Capella, natural de Florianópolis. Meu pai, Celso Capella, nascido aqui também. Ele, contador, funcionário do Ministério da Fazenda, e minha mãe do lar. Quando eu já estava estudando no Colégio Catarinense, eu sentia a vocação de ser médico. Aqui não tinha faculdade de medicina e quem nascia aqui e queria ser médico, a opção era fazer vestibular em Curitiba, que é a cidade mais próxima. Eu fui a Curitiba e lá minha primeira grande decepção. Fui reprovado no primeiro vestibular de medicina. Voltei para casa, disse aos meus pais que queria ser médico e queria estudar mais um ano e tentar novamente. No ano seguinte eu fiz o vestibular de novo na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná e fui aprovado em 6º lugar. Aí eu fiz a minha carreira toda em Curitiba. Como estudante no 3º ano, vindo de férias, conheci a minha mulher. Quantos anos o senhor tinha? Passamos a namorar, ela tinha 15, eu tinha uns 22, por aí. Quando eu me formei, noivamos. Eu fui para o Rio de Janeiro fazer residência médica em cirurgia geral. Fiquei bem mais de um ano lá. Quando voltei, fui convidado pelo professor Roldão Consone, que era um cirurgião emérito aqui do nosso meio, primeiro diretor da Faculdade de Medicina e diretor da chamada época cadeira de Departamento de Cirurgia. E ele me convidou para ser professor da universidade. E aí eu comecei a minha carreira aqui como professor e cirurgião. O senhor já tinha casado nessa época? Ainda não. Eu tive que esperar 2 anos como noivo, que eu noivei assim que me formei, 2 anos como noivo, para então poder me casar. E nós casamos no dia 28 de dezembro de 1963. Como é o nome da sua esposa? Thaís Helena Geldiner, sobrenome alemão. Desse casamento nasceram 3 filhos, o Rodrigo, Luciano e Eduardo. O Rodrigo, advogado, Luciano, economista e Eduardo, advogado. Ninguém quis ser médico, porque eles achavam que era uma profissão muito difícil de ser exercida, muito ausente de casa, muito plantão, e a minha esposa Thaís é que assumia tudo, sempre assumiu tudo com os 3 filhos. E o senhor concorda com a opinião deles? Eu não concordo. Eu concordo que é uma profissão difícil de ser exercida e que tem que ser exercida sempre visando ajudar pessoas. E para ajudar pessoas, você tem que estar despojado daquilo que é do seu direito, de estar ao lado da família. Porque o paciente passa a ter, não digo mais importância, mas passa a ter mais prioridade do que a família. Eu sempre exerci a minha profissão assim. Em 1964, inaugurou o primeiro hospital infantil do estado de Santa Catarina. Aqui em Florianópolis? Aqui em Florianópolis, que foi o Hospital Infantil Edith Gama Ramos. Ficava onde? Ficava anexo à maternidade Carmela Dutra, bem ao lado. Tanto é que hoje ele foi incorporado pela maternidade Carmela Dutra. Quando ele inaugurou, o professor Miguel Salles Cavalcante, que era o homem que estava organizando o hospital, ele precisava de um cirurgião. E ele queria um cirurgião jovem para poder assumir esse serviço. Eu fui para São Paulo, na USP, no Hospital das Clínicas da USP, fazer um curso de cirurgia pediátrica. Tive a felicidade de ir junto comigo,
o doutor Neymundi, que era um cirurgião emérito aqui do nosso meio, a quem eu chamei para me ajudar e me ensinar no hospital, porque a nossa diferença era grande. Aí eu fui para a Cidade do México. Lá no México eu passei uns meses e voltei então aperfeiçoado em cirurgia pediátrica. Eu já era professor, mas era professor assistente. Quando chegou a década de 70, já como cirurgião pediátrico, eu criei na universidade a disciplina de cirurgia pediátrica, e onde eu fiz as minhas teses de livre-docência, adjunto e titular. E aí eu fiz a minha carreira como cirurgião pediátrico. Florianópolis, 1956. Querido filho, escolhe medicina ou futebol, a bênção do pai. O que me manteve, depois de passar no vestibular, na medicina, foi meu pai. Porque eu era, aqui em Florianópolis, um jogador de futebol. Louco por futebol, como sou até hoje. E eu jogava muito aqui. Eu cheguei a treinar no Avaí. Eu era menino, tinha 17 anos. E quando eu fui morar em Curitiba, para estudar medicina, um irmão mais velho, Oscar Capella, disse assim: eu vou te indicar para o treinador do Curitiba, que é meu amigo, chama-se Zinder Lins. Eu digo, eu conheço ele de nome, leva uma carta para ele. Eu levei a carta, entreguei na mão, ele olhou e disse: não, você vai começar a treinar no aspirante, na época, hoje é o sub-20. E eu comecei a treinar. Qual a posição que o senhor jogava? Meio de campo, hoje era camisa 10. Tá? Meio de campo, bons lançamentos, botava gente na cara do gol, era bom jogador, com toda a modéstia. E aí ele se entusiasmou e disse: olha, nós temos que jogar, nós vamos jogar fora, temos que, às vezes, pegar um ônibus e ir até Londrina, longe, aberto, jogar em Jacarezinho, em Maringá. Meu pai descobriu que ao invés de estudar, eu estava jogando futebol. Aí ele mandou uma carta famosa, né? Florianópolis, 1956. Querido filho, escolhe medicina ou futebol, a bênção do pai. Não daria para conciliar os dois. Escolhi medicina. Quando eu voltei para trabalhar aqui, junto com outros, nós criamos o futebol dos médicos. Daí era lazer. Aí era lazer. Todo fim de semana, jogando aqui no Abrigo de Menores, que era uma instituição que existia aqui na Agronômica, e lá a gente jogava futebol, geralmente contra os dentistas. E geralmente não acabava por briga, por desentendimento. Tínhamos que colocar até um juiz profissional, um árbitro profissional, para apitar para a partida chegar ao final. Mas foi uma época que foi uma delícia. Mas o futebol faz tão parte da minha vida, que eu assisto muito futebol, que eu hoje sou vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol. E o senhor torce para que time? O Avaí? Avaí. Eu já fui conselheiro do Avaí e sou torcedor do Avaí. Nessa sua carreira de médico, o senhor sempre conciliou a universidade com a prática nos hospitais? Sempre. Eu tive uma felicidade muito grande, porque a minha disciplina, que é a cirurgia pediátrica, assim como a pediatria, sempre foi ministrada no hospital infantil. Então eu fazia, como faço, as duas práticas dentro do mesmo ambiente. Aliás, a residência médica em Santa Catarina nasceu dentro do Hospital Infantil Edith Gama Ramos, em 1966. Vai fazer 50 anos daqui a 2 anos. E esse hospital, ele foi até quando? Bom, ele foi até 1979.
de 64 a 79. Ele durou 16 anos. Por que um novo hospital? Se ele ia bem, ele fazia um atendimento fantástico, um ensino e tudo mais. Ocorre que ele estava muito pequeno. A pediatria se desenvolveu muito, a população cresceu demais, o estado inteiro encaminhando pacientes e havia necessidade de se ter um outro hospital. Quando o doutor Antônio Carlos Conderrez assumiu, uma comissão foi a ele, eu era o diretor do hospital antigo. Fomos a ele, ele olhou para nós e disse: o principal projeto do meu governo é um novo hospital infantil. Nós ficamos maravilhados. Em 13 de março de 79, o governador Antônio Carlos Conderrez, como último ato do seu governo, que ele sairia dia 15, ele inaugurou o hospital. E deu o nome de Joana de Guzmão. Foi ele que deu o nome. Aí nós começamos uma outra era da pediatria. Além da pediatria geral, os médicos viram que teriam um novo palco para poder atuar e começaram a viajar. Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, Inglaterra, Argentina, São Paulo para se especializar. Então veio a segunda etapa, que foi a especialização médica, que é o que perdura até hoje. E todos viajaram por conta própria. Então, como diretor do hospital, primeiro diretor, o último do velho e o primeiro do novo hospital, nós formamos uma equipe de especialistas de ponta, reconhecida no país. Aí me aposentei lá, tá? Porque eu fiz 70 anos e com 70 no serviço público não tem alternativa. Você entra na expulsória, vai embora. Mas nunca deixei de ir lá para poder dar aula para residente, aluno, trabalho científico, inclusive o grupo mesmo pede. De repente, ocorreu um fato na minha vida há um ano, que eu fui recolocado como diretor do hospital. Capella lembra a importância que o Hospital Joana de Guzmão teve ao longo das últimas décadas na formação de recursos humanos. Quando nós estávamos no primeiro hospital, o então Miguel Salles Cavalcante, que é o nome do nosso centro de estudos, ele estava montando o hospital e mandou buscar enfermeiras de Caxias do Sul e de Porto Alegre, porque aqui não tinha curso de enfermagem. Elas vieram, montaram o hospital e, em seguida, junto ao reitor da Federal, professor Roberto Lacerda, conseguiram criar o primeiro curso de enfermagem de Santa Catarina, para formar recursos humanos. E, claro, para formar recursos humanos para o nosso hospital e também para os outros. E aí é um fato muito interessante que eu quero contar. Nós tínhamos uma atendente de enfermagem chamada Maria Goretti. Ela era a mãe das crianças. Atendia no ambulatório, principalmente no grupo de cirurgiões. Ela chegava já de manhã e dizia assim: tio, tem 10 para atender, mas atende 15, né, tio? Não vai fazer mal, atende 15. E ela era uma pessoa alegre, risonha, muito comunicativa. Um dia eu chego no ambulatório e encontro a Gorete triste. Gorete não ria. Chamei: Gorete, o que é que está vendo? Ah, tio, eu passei no vestibular de enfermagem. Sim, isso aí é motivo de alegria. Mas eu passei na Univale, lá em Itajaí, eu não tenho condições de bancar esse curso. Por isso que eu estou triste. Eu digo: Gorete, não diz uma coisa, né? É verdade. Eu estou alegre porque eu fui aprovada. Estou triste porque não posso fazer o curso. Fica tranquila. Eu saí dali, me reuni com um grupo de cirurgiões, contei a história e disse: vamos bancar o curso da Gorete? Todo mundo disse: claro que vamos. Eu voltei para o ambulatório: Gorete, vem cá. Faz as contas e nos passa. Matrícula, ônibus e mensalidade. 5 anos, nós vamos te bancar.
tio. Aí começou a chorar. Né? Não, vai fazer as contas. Aí ela veio, trouxe tudo direitinho, vamos dividir o dinheiro. E começamos. Nesse meio tempo, eu falei com o voluntariado e as voluntárias disseram a matrícula inicial, a matrícula, uma vez. E o ônibus, nós assumimos. Vocês assumem a mensalidade. E assim foi por 5 anos. 5 anos depois, ela volta e fez concurso para enfermeira. Ela mudou a roupa de azul para branco e desfilava no hospital, um orgulho fantástico. E o interessante é que ela chegou a ser subchefe geral de enfermagem do hospital e assumiu a chefia durante muito tempo. Até que um dia, eu estou no centro cirúrgico, ela entra, me viu, eu estava entre uma operação e outra, ela assim, tio, posso falar contigo? Porque lá é tio, né? Tratamento de criança chama tio. Posso falar contigo? Pode, pô, Gorete, claro. Vou te dar um abraço. Eu digo, estou esperando. Ela veio e me deu um abraço. E me disse, fui convidada para ser professora do curso de enfermagem da Univale. Obrigado por tudo. Me deu um beijo e saiu chorando para um lado e eu para o outro. Então, o hospital tem muita história, muita história. Eu posso contar uma outra, ligada a um paciente, uma menina, chamada Ronise Aline. Nunca me esqueci desse nome. Ela teve um câncer de rim, que eu operei, removi um rim dela. Ela fez quimioterapia. 2 anos depois, numa consulta, eu disse para ela assim, quando eu operei ela tinha 4, 2 anos depois tinha 6, eu disse para ela assim, olha, Ronise, tu estás curada. Eu quero receber um convite do teu casamento, hein? Não te esquece. Foi embora. A família era de Rio do Sul e o pai do Banco do Brasil. Mais ou menos 25 anos depois, eu recebo uma correspondência num envelope marrom. Eu olhei atrás para ver o remetente e vi o nome. Digo, eu conheço esse nome. Abri o envelope, tirei um convite de casamento e lá está escrito, né? Fulano tal, esposa, convite para o casamento de Ronise Aline e fulano de tal. E junto veio uma carta do pai dela. E nessa carta ele diz, nós nunca esquecemos suas palavras quando você disse que Ronise estava curada e que queria receber um convite de casamento. Ela agora tem 30 anos de idade, nós moramos em Petrópolis e ela vai se casar. E eu termino dizendo, muito obrigado por ter salvo a vida da nossa filha. Aí assina a mãe e o pai. Então, essa história aí é uma história belíssima para mim, porque eu tive uma participação como médico e foi um momento de eu ser agradável com a menina e dizer que ela estava curada, né? Se ela tinha 6 anos, quando é que ela ia se casar? Significa que ela ia ter uma vida ultra prolongada. Isso aí, de fato, aconteceu. O senhor tem ideia quantas cirurgias o senhor fez na vida? Olha, levantaram aí, numa época, fizeram lá um levantamento, dá entre 15 mil, 16 mil operações por aí. Será que daria 15 mil gols se tivesse sido jogador? Não teria feito 15 mil gols. O Pelé, que é o Pelé, fez 1.253, né? Então não teria feito. Agora, marquei gol operando, né? Foi bom. Tudo que eu fiz, eu me orgulho. Não me arrependo absolutamente de nada, porque eu só procurei fazer o bem.
Murilo Capella sempre se dedicou à vida associativa. Assumiu, entre outros cargos, a presidência da Associação Catarinense de Medicina. Em 1971, criou a Unimed em Florianópolis, Joinville e Blumenau. Entre vários outros cargos em entidades de classe, também presidiu o Colégio Brasileiro de Cirurgiões em Santa Catarina e a Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Foi eleito vice-presidente da Associação Médica Brasileira pela segunda vez. Atividade universitária, atividade profissional, atividade associativa, nenhuma das três me impediu de ter atividade também político-administrativa. Porque eu era convidado para assumir alguma posição, eu via o que eu posso fazer pelo meu povo nessa posição. Então eu aceitei ser diretor do Hospital Infantil, 3 vezes. Superintendente da Fundação Hospitalar. 4 anos nesse cargo, administrando os hospitais públicos do Estado. Fui secretário municipal de saúde no governo Antônio Henrique Bulcão Viana, onde eu implantei o atendimento pré-hospitalar feito pelo Corpo de Bombeiros. Hoje tem toda a grande cidade do estado de Santa Catarina, por isso eu fui homenageado, uma homenagem especial no Corpo de Bombeiros, e lá eu recebi o diploma de amigo do bombeiro, que é uma posição que me orgulha muito, porque foi uma atividade que eu só fiz o bem. Fundei também a Associação de Voluntários da Saúde, que desempenha um papel fundamental no Hospital Infantil. E ela foi o núcleo para outras entidades no Estado. Todas as associações de voluntários que tem no Estado, menos a Rede Feminina de Combate ao Câncer, se originaram no nosso voluntariado. E depois fui vice-prefeito de Florianópolis. E como foi essa experiência? Foi muito boa. Foi uma experiência muito interessante pela volta ao relacionamento, que eu nunca deixei de ter como médico, mas aí com a associação de moradores, tá? Ouvindo as reivindicações das comunidades. Então isso foi realmente bastante gratificante. E o senhor tem a política na sua família desde o século XIX, né? O meu bisavô, Francisco Tolentino de Souza, foi o primeiro presidente da Assembleia Legislativa. Naquele quadro imenso que tem lá, está bem no meio. A primeira Assembleia Constituinte de Santa Catarina que fez a Constituição. Ele é meu bisavô. Meu pai é Celso Tolentino de Souza Capella. Então ele é avô do meu pai, meu bisavô. E naquela foto está também Antônio Pereira Oliveira, que é bisavô da minha mulher, que depois veio a ser governador do estado. Então vê que eu e ela já estávamos ligados pelos nossos bisavós, ambos deputados. Além de dirigir o Hospital Infantil Joana de Guzmão, Murilo Capella é professor de Ética e Bioética na Faculdade de Medicina da Unisul e é sócio de uma empresa de consultoria em medicina. Mesmo com tantas ocupações, ainda encontra tempo para escrever. Eu escrevo crônicas. Eu tenho 3 livros de crônicas editados. Um se chama Medo de Injeção, foi lançado em 1986 pela editora Papa Livro. Tem outro chamado Ponto de Encontro, pela Unicred, Florianópolis, ano 2000. O outro, o terceiro, que se chama Jamais Faça Promessa, foi editado em 2009. E agora está saindo outro, pela editora Unisul, que se chama Tempos Modernos. E o meu primeiro livro foi um livro de medicina, um livro de diagnóstico de doença cirúrgica do recém-nascido. O nome é Alarme Cirúrgico do Recém-Nascido, que foi editado pela editora Ateneu, do Rio de Janeiro, e edição esgotada. Tem um fato
inclusive interessante, que eu fui convidado para dar umas aulas no Hospital Albert Sabin de Fortaleza. Quando eu recebi o programa do congresso lá, primeira aula, alarme cirúrgico do recém-nascido, doutora fulana de tal. Aí eu fiquei curioso, eu digo, meu Deus, a primeira aula é o nome do meu livro, eu vou estar presente, quem vai dar essa aula é a doutora Cíntia, sobrenome eu não me lembro, mas fui lá, sentei na primeira fila, quando ela começou a falar, ela olhou para mim e disse, o senhor deve estar muito curioso, né? Eu ri e disse, realmente eu estou curioso. Então eu vou lhe explicar. Essa aula aqui é o seu livro. Todos os slides que eu vou mostrar são de figuras do seu livro. O que significa que nós vamos lhe prestar uma homenagem. Digo, bom. E disse mais, e todos nós já tiramos 30 cópias xerox porque ninguém encontra o livro. E eu respondi, nem vai encontrar porque a edição já esgotou há muito tempo. Então, são momentos interessantes de homenagens, né? Como a que eu recebi da Assembleia Legislativa, por exemplo. E lá eu recebi uma placa muito bonita, que me orgulha muito, que é pelo meu desempenho na medicina catarinense e brasileira. E depois se repetiu no município, com a medalha de mérito municipal, pelo mesmo motivo, e agora, esse ano, a medalha Francisco Dias Velho, também pelo conjunto da obra, como eles dizem lá, né? Murilo Capella coleciona inúmeras homenagens. Gosta de destacar a que recebeu da Associação Médica Brasileira pelos serviços prestados à medicina no país. Também já virou nome do Centro Cirúrgico do Hospital Regional de Joinville e do Centro Acadêmico do Curso de Medicina da Unisul. Se alguém lhe perguntasse quem é Murilo Capella, o que o senhor diria? Eu sou um médico, cirurgião pediátrico, que passou a vida inteira ajudando pessoas. E a profissão de medicina, o que representa para o senhor? É a minha vida. Eu estou na medicina há 50 anos. Se eu tivesse que voltar no tempo, aos meus 17 anos, eu seria médico de novo. Eu ia lutar para entrar numa faculdade de medicina. Tudo que eu fiz, eu me orgulho. Não me arrependo absolutamente de nada, porque eu só procurei fazer o bem, exercer a profissão com dignidade, com humanidade, com ética, com respeito, compaixão, amor ao próximo. Foi isso que eu fiz. O que o senhor diria, para encerrar, para os futuros médicos ou para quem está se formando agora? A minha mensagem sempre tem sido lá para os meus alunos, ainda mais como professor de ética médica e bioética, tem sido, primeiro, busquem a competência. Tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. A medicina é muito rápida. A cada dia surge algo novo no mundo. Então ele tem que se aperfeiçoar. Ser competente. Na hora que ele tem a sua competência e vai atender o paciente, ele tem que primeiro ouvir o paciente. Tem que ouvir. Examinar o paciente. E depois, se for o caso, pedir os exames necessários. Mas tem que tratar com compaixão, tem que tratar com educação, delicadeza, e, acima de tudo, botar amor no que faz, porque se não botar amor no que faz, não vai chegar absolutamente a lugar nenhum.